ir. Vamos lá. Pessoal, olha só. Em relação à segunda fase, né, nós temos aqui o desenvolvimento muscular, né, como algo assim preponderante. Então, é importante vocês pensarem, né, quando eu falo aqui esse desenvolvimento muscular, desenvolvimento motor, desenvolvimento muscular, o desenvolvimento motor, ele implica numa nova forma desse indivíduo interagir com o mundo, né? Então, existe, por exemplo, um termo, não sei se vocês já ouviram falar, o termo psicomotricidade, né? E o que seria aqui essa ciência, psicomotricidade? É justamente essa questão, essa ciência que avalia os aspectos emocionais, né? Então, psique, aqui associado com esses aspectos emocionais, cognitivos e motores, né? Motricidade vem aí da questão de movimento motor ao longo da vida do indivíduo. Então, olha só que interessante, né? Por que eu estou falando aqui um pouco sobre psicomotricidade? Porque antes de surgir esse termo, psicomotricidade, acreditava-se que qualquer problema que o indivíduo tivesse, qualquer problema motor, qualquer deficiência em relação a movimento, estava diretamente associada com um dano neurológico. E a partir do estudo da psicomotricidade é que foi possível perceber que algumas pessoas apresentam problemas motores associados com questões afetivas, com questões emocionais. Então, a psicomotricidade ela surgiu quando esses neuroanatomistas começaram a verificar que determinados pacientes que tinham dificuldade de aprendizagem, não tinham desenvolvimento muscular adequado, viviam em ambientes inadequados, por exemplo, né, sofriam agressões, questões aí associadas a aspectos psíquicos. Por que eu estou reforçando isso, gente? Porque tudo está relacionado, né? A gente não pode ver de uma forma fragmentária. Então, quando eu falo aqui sobre o desenvolvimento muscular, que seria aqui dos 18 aos 3 anos, nós temos aqui essa questão essa importância dessa forma como esse indivíduo ele vai explorar o mundo, tá? Então, sempre que eu penso aqui em desenvolvimento motor, movimento, eu penso na questão de exploração do mundo. E aí vem um conflito, que é da autonomia versus a vergonha e dúvida. Vejam que essas fases, todas essas fases estudadas, né, todas essas fases que nós estamos pontuando aqui, elas estão intimamente correlacionadas. Então, questão de confiança versus desconfiança. Na fase 2, autonomia versus vergonha. Ou seja, alguns pais que, no sentido de super proteger o filho, às vezes evitam essa exploração do ambiente, o que pode gerar uma insegurança, uma dúvida, né, naquele indivíduo. Outros ainda criticam o tempo todo. Então, essa exploração do ambiente se torna limitada. Esse indivíduo não desenvolve autonomia como ele deveria, tem vergonha, tem medo de errar, né? O que gera esse sentimento de incerteza ao longo ali do seu desenvolvimento, tá bom? Então, o que seria ali o contraponto para você ter um desenvolvimento sadio, né, ter um desenvolvimento adequado, que seja estimulada a autonomia, que o ambiente que o ambiente forneça os estímulos necessários, né,
para o quê? Para que aquele indivíduo tenha coragem para desenvolver suas habilidades motoras, tá? Então, estaria associado com isso, autonomia versus vergonha ou dúvida. Alguma dúvida, gente, até o momento? Tá claro? Estão vivos? Eu tô falando sozinha? Ai, Jesus. Gente, vocês estão me escutando? Nayara, tô escutando. Eu tô. Eu tô. Tô escutando. Pode falar. Pode continuar. Ai, que bom. Tá tranquilo. Estamos ouvindo. Ai, que bom. Nossa, por um momento eu pensei que eu tava falando sozinha. Ô, dó. Ai, gente, vamos lá. Vamos lá. Não, pode ficar tranquila que nós estamos aqui, tá? Ótimo, ai, obrigada. Fase 3, então. A fase 3 é onde você tem aquele indivíduo, aquela criança já tem o maior controle motor. 3 aos 5 anos, certo? E aí, o que acontece? Geralmente, de exploração, nesse sentido de conhecer, né, o ambiente, o que vem junto também com esse controle motor? A experimentação. Muitas das vezes, né, de 3 a 5 anos, ele quer o quê? Explorar, experimentar aquele ambiente para avaliar a sua força, a sua gravidade. Então, situações de perigo são normais também são muito recorrentes durante essa fase, né? Afinal, cada vez você tem ali cada vez uma vontade, um interesse maior nessa exploração do meio, né? E agora ele já tem outras habilidades motoras aqui que antes ele não tinha. E aí vem o conflito. Iniciativa versus culpa. Olha só, se o indivíduo anteriormente desenvolveu um sentimento de autonomia, isso pode propiciar, né, pode ser um estímulo para que promova ações de iniciativa. Ele se sente autônomo, então ele vai explorar, né, aquele ambiente de forma proativa, certo? Para vivenciar, né, esses momentos. O que acontece? No contraponto, né, se você tem aqui uma questão de um sentimento oposto, e muitas das vezes aqui associado com o tipo de postura que o pai tem, que a maternagem, né, que seja o pai, o responsável, o ambiente, essa exploração pode levar a um sentimento de culpa, tá? Então, se as críticas são muito fortes, se as críticas são muito pesadas, né, aquele indivíduo, ele pode se sentir culpado pelo erro e ter medo de errar, ter medo de tentar, ter medo de experimentar o novo, porque ele se sente sempre culpado em relação a isso. Então, ao invés de assumir uma postura proativa em relação à experimentação, ele já assume um papel de culpabilidade, né? E com isso evita, e assim, é como se ele se retraísse por conta da culpa. E aí vem a questão, mas pera lá. Se a criança está experimentando situações de perigo, então para ela ser uma pessoa mais proativa, para ter iniciativa, eu tenho que deixar? Também não, né? Não sai que... E aí que tá o limiar, aí que tá o difícil, né? Porque, né, quem tem filho sabe, é uma luta ali, e não existe um manual, né? Não é nada assim perfeitinho dessa forma. Você precisa de impor limites, né? Tanto como professor, como educador, como responsável, pai. Você precisa de impor limites, mas de forma que ele compreenda e não se sinta culpado pelos seus erros. Que ele tenha essa possibilidade de assumir papéis, né? Olha aqui, isso aqui lembra muito de Piaget, ó. Piaget coloca bastante
né? Essa questão aqui, ó, no pré-operatório, da imitação, as brincadeiras de faz de conta, assumir papéis, né? Então, estimular este tipo de atitude, mas em um ambiente seguro, né? E de forma que não seja punitivo, né? Aquela questão da imposição de limites, para que aquele indivíduo tenha ainda segurança de iniciar uma nova experimentação. A fase 4 seria o período de latência. Qual teórico, agora vocês falam, pode liberar o microfone, qual teórico coloca aí essa fase de latência? Aonde que a gente já viu isso? Aonde que a gente já viu essa questão de fase de psicossociais? Freud. Latência, Freud também. Exatamente, psicossexuais. A questão da latência é colocada por Freud. E lembra o seguinte, que Freud coloca o quê? O tipo de situação que é enfrentada durante o período de latência, aqueles sentimentos recalcados podem emergir, né, futuramente, na fase ali da puberdade, né? Então, ele coloca como um período crítico. A latência, então, para Freud, só para a gente resgatar, é quando você tem aqueles impulsos sexuais, né? Eles são recalcados. Então, a questão de complexo de Édipo, né? A ansiedade da castração, tudo aquilo que a gente discutiu assim de forma mais breve, né? De forma mais mais abrangente ali, só para vocês terem essa noção, e depois vocês irão aprofundar na disciplina de psicanálise, ele coloca como que essas questões, esses impulsos, essas pulsões sexuais são recalcadas durante o período de latência, tá? É a fase, por quê? Que geralmente você tem essas pulsões recalcadas? Porque é a fase escolar, é a fase onde você tem uma maior socialização, né? Você tem uma maior socialização daquele indivíduo. Então, você muda totalmente a esfera. E aí vem o sentimento, né? O conflito diligência versus inferioridade. Por favor, pessoal, quem poderia falar para mim o que é diligência? Isso, procura aí no Google. Diligência. O que é? Ninguém. A internet está ruim. Diligência. Veja bem, se está associado, né? Se você tem um conflito aqui como antagônico, inferioridade, né? Seria que é aquele sentimento como se fosse um protagonista, né? Eu sou protagonista na execução desta ação, né? Eu vou conseguir executar, eu tenho um interesse, eu tenho um tipo de zelo, né, diligência, lembro muito essa questão assim de ser zeloso para a execução desta tarefa. Então, o conflito existente nessa fase é inferioridade ou diligência. Está associado com a automotivação, né? Aquela confiança. Olha que tá tudo relacionado. Confiança a gente falou lá atrás, ó. Confiança. Então vamos fazer aqui um retrospecto, né, dos sentimentos positivos. Confiança, autonomia, iniciativa, diligência, porque ele se sente valorizado, não tem medo ali, não tem aquela culpa, não tem aquela insegurança, não se sente retraído. E como que o pai pode estimular? Valorizando os trabalhos desenvolvidos pela criança, né? Além de introduzir
conceitos de responsabilidade. Então, ele sentir que ele é capaz de executar aquilo. Quais são os grandes problemas que nós vemos aí também nessa fase escolar, né? Quais os problemas que nós vemos aí nessa fase escolar? Muitas das vezes, o pai, se a criança executa aquela tarefa, vou lavar aqui o prato, lavou mal lavado, mamãe não consegue, critica, né? Vai vir um sentimento de inferioridade e da próxima vez ele não vai querer lavar o prato, certo? Ou então uma outra questão, não, deixa que eu lavo, ela demonstra interesse por aquela ação, não, deixa que eu faço que eu vou fazer direito. Ele tem aquela sensação, então o adulto tem que fazer porque eu não consigo fazer direito. Ou até mesmo, é muito comum nessa fase escolar, aquela questão de atribuir a responsabilidade para o outro. A criança teve uma advertência na escola, né? Teve uma anotação ali no caderno, não fez uma atividade direito, ou teve um comportamento inadequado. O que a gente vê muito? O pai indo na escola reclamar do professor, que deu advertência, ao invés de conversar com a criança para ver o que poderia ser melhorado ali. Então, essa questão da responsabilidade e a valorização dos trabalhos é o que vai promover a diligência. Fase 5, aqui ó, da adolescência, tá? Moratória psicossocial. E o que você tem aqui? A questão da construção da identidade. E esse termo aqui, gente, identidade difusa, eu acho assim maravilhoso. Eu acho esse termo aqui sensacional, né? Porque se a gente fala que está construindo a sua identidade, o seu eu, e aquele jovem que não consegue? E aquele jovem que não tem uma referência, né? Como que ele fica nessa situação? Difuso, né? Como se fosse fragmentado. Então, essa fase nós discutimos aí, né, nas outras aulas, mas seria aqui essa transição do mundo infantil para o mundo adulto, né? A questão da capacidade de abstração, por isso que Piaget coloca como a fase de operatório formal, né? Então lembrem disso. Quando ele consegue lidar com seus papéis sociais, a questão de responsabilidade, e vem aquelas questões metafísicas, né? Questões sobre si, quem eu sou, para onde eu vou, como as pessoas me veem, qual o meu valor. E olha só, na tentativa, nossa, essa daqui eu acho que você podia anotar no seu caderno, na tentativa de encontrar algum sentido existencial, né? Legal, ó, algum sentido existencial. Então, sobre os outros em relação a si e para encontrar algum sentido existencial. Esse conflito de papéis, né, pode ser agravado pela posição dos pais. A gente já falou isso também, que é importante o diálogo. É importante essa aproximação, né? O que vai promover ali, o que, dependendo da postura do pai, pode levar a um retraimento, né? Pode levar a uma postura mais retraída e um modelo mental de um mundo distorcido. E aí você tem aqueles comportamentos antissociais. Eu acho assim tão bonito isso, eu acho que você podia até anotar a questão da identidade difusa, quando aquele indivíduo não consegue encontrar o seu sentido existencial, vendo o mundo ali, né, elaborando o mundo ou interpretando o mundo de modo distorcido. Essa daqui dá para gastar no boteco depois da quarentena para você tentar conquistar o crush. Vamos lá. Fase 6, maioridade. E aí, gente, então nessa parte aqui, ó, 6, 7, 8, aí a gente já vai falar de forma mais breve, porque nós vamos ver nas nossas próximas aulas. A unidade 3 trabalha justamente sobre a questão da vida adulta, né? E a unidade 4, a questão da velhice, né? E saúde do idoso.
Então, nas nossas próximas aulas, nós vamos contemplar essas fases e vamos voltar a Erik Erikson, né, para discutir um pouco mais sobre esses conflitos. Então, veja bem, na fase 6, né, que seria aqui do 21 aos 40 anos, aproximadamente, nós temos a crise do adulto jovem, então a maior parte aqui da turma, né, nós encontramos aqui nessa fase. A crise, durante essa fase aqui da maioridade jovem, está associada com a intimidade versus o isolamento. Aí, nossa, Nayara, falando de isolamento, bem nessa quarentena, exatamente. É um dos conflitos aí da maioridade jovem. A questão é que você, tem até uma música da Marisa Monte, que é bonita, o meu infinito particular, você conseguir ficar bem consigo na solidão, né? Na solitude ali. Então, assim, eu acho que você conseguir contemplar a solitude como um momento de resgate do seu foro íntimo. Então, o que acontece? Nessa crise aqui da meia-idade, né, você tem aquelas questões. Eu preciso do outro, eu sei que eu preciso do outro, né? Intimidade, solidariedade, mas eu preciso do meu espaço também. E aí seria o maior conflito aqui. O que confere uma intimidade e o que configura um isolamento. Já na fase 7 aqui, que seria da meia-idade, então a crise da meia-idade também, que é muito, muito falada, né? Assim, de forma bem popular. Então, essa crise aqui, associada com a meia-idade, geralmente concentra nesse ponto: produtividade versus estagnação. Então, o que eu produzi até o momento, né? O que eu consegui realizar, produzir, conquistar, se isso me torna ainda mais produtivo ou se eu estou estagnado naquelas condições que me foram dadas ao longo da vida. Então, ocorre aqui essa imersão em si, né? E essa avaliação aqui da produtividade versus estagnação. Se tiverem dúvida, pode perguntar a qualquer momento, tá? Em relação à última fase, tá? Que seria a fase 8, aí já temos, né, após os 60 anos, nós temos aqui essa fase de integridade versus desesperança. Então, a forma como que aquele idoso, né, aquele indivíduo, vai enxergar a si próprio naquele contexto social. Eu me vejo como uma pessoa íntegra, que já passou por inúmeros conflitos, inúmeras situações, né, desde o meu nascimento, percorri todo esse caminho, todas essas crises, e hoje eu consigo aqui me estabelecer e me encontrar com uma integridade, ou aquele sentimento que está descendo a ladeira, né? De desesperança. Pera lá, já cheguei no auge, agora só vou caindo, capotando aqui, né? E descendo aqui a ladeira de forma desenfreada. Enfim, então essa parte, né, sobre integridade versus desesperança, nós vamos discutir também na unidade 4, que trata aí sobre o processo de envelhecimento. Pessoal, mais uma dica de leitura, né? Porque diferente ali
da maioria das pessoas, nós temos muita coisa para fazer nessa quarentena. Então, mais uma dica de leitura. Já falei o Sapiens, né, do Yuval Harari. E agora, a outra dica é esse artigo aqui. Ele é bem interessante. Ele fala sobre a questão dos pichadores, um artigo que fala sobre essa questão de identidade de grupo, de jovens que fazem pichação, né, a partir da luz ali da teoria de Erikson. Então, você clica aqui no seu próprio livro didático, ele vai encaminhar para a página da internet, certo? E aqui, ó, é bem interessante, então, essa questão do perfil psicossocial de um pichador, né, desses jovens pichadores, a questão, e aí vem, é interessante vocês lerem também esse artigo, que aí vocês vão relembrar uma série de conteúdos associados aí à questão a transgressão, atitude reivindicatória, a questão de identidade de grupo, ter determinados comportamentos para ser aceito, né? Então, esse estudo, ele faz esse tipo de investigação aí, psicossocial, de uma vertente que é considerada aí uma subcultura, né? E como que a pichação também é uma forma de expressão. É bem interessante, eles colocam aí a pichação, olha só, foi analisada segundo os conceitos de Erik Erikson, referente a uma crise de identidade na adolescência. Então, como que ela se articula, como que o processo da pichação se articula aqui nessa subcultura ali desses jovens, né? E qual o significado desse movimento assim para eles, né? Tendo em vista, gente, que nós temos aí vários casos de jovens de classe alta, de classe média alta, pessoas que têm, assim, né, acesso a estudo, acesso a recursos. Então, apesar, assim, de ter um aspecto, né, muito grande, assim, não está associado só à periferia, né? Então, como que essa pichação pode ser, esses jovens pichadores podem ser compreendidos ou interpretados como um movimento de expressão, né? Então, seria algo assim nesse sentido, como se fosse um grito aqui em busca da identidade na adolescência. Pessoal, deu para acompanhar? Deixa eu liberar minha câmera assim. Gente, deu para liberar? Deu para liberar. Deu para acompanhar? Oiê. Deu sim. Deu sim. Deu. Ai, que ótimo. Perfeito.